Bom dia, bom início de semana. Deus abençoe teu dia, tua semana. O evangelho desse dia, Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, viu alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai vender tudo o que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos para colocar na nossa vida, no nosso coração. Primeiro, esse jovem que se ajoelha diante do Mestre, o chama de bom. O que eu faço para entrar no reino de Deus, para ter a vida eterna? Jesus apresenta aqui dois elementos. Primeiro, os mandamentos. Como é que estão os mandamentos? Os mandamentos, ele não é só para fazer uma coleção ali da nossa vida. É necessário o empenho, por isso que é necessário sempre rever esses mandamentos. Como é que eu estou? Principalmente nesse tempo agora da quaresma, são três perguntas que irão nos acompanhar. Como eu estou diante de mim mesmo? Como é que eu estou diante dos meus irmãos? Como é que eu estou diante de Deus? Sempre é bom fazer essa avaliação. O chama de bom. Aí Jesus disse: Vai, vende teus bens, dá aos pobres. Aqui vem o apego. Aí Jesus aproveita esse apego e diz: Olha, como é difícil entrar no reino de Deus. Tem que ser desapegado. As coisas que temos, somos os administradores, que administremos bem o que Deus nos dá. Aí conta aqui a história da camelo entrar no buraco de uma agulha, porque antigamente as cidades eram cercadas, existiam, além do portão grande, onde era a passagem do povo, existiam pequenas agulhas, e essas pequenas agulhas eram usadas em momento de guerra, pequenos buracos, e ali, para um camelo passar até o outro lado, teriam que tirar carga dos seus ombros. Ele teria que se encolher todo para poder chegar até o outro lado. Então deixava tudo para trás. Conseguia, arranhado, cansado, mas conseguia chegar ao outro lado. Então Jesus dizia o mesmo aqui para os discípulos: temos que fazer empenho, força, temos que nos empenhar bem na nossa fé, já que acreditamos, então nos lancemos em Deus.
Então, que o Senhor te dê essa capacidade de viver essa palavra que chega a mim, chega a você. A bênção e a paz te acompanhem nesse dia. Rezemos também por nossos irmãos ucranianos que sofrem com essa guerra, unidos a eles em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.